Eu era apenas um jovem padre em São Paulo quando isso aconteceu. Naquela época, minha fé era inabalável e eu acreditava que nada no mundo poderia me assustar. Mas o que experimentei naquela noite mudou para sempre minha percepção sobre o que é real e o que pertence ao outro lado. Era uma noite fria de junho e o vento cortava como lâminas. O cemitério de São Pedro chamou minha atenção após uma família me procurar, convencida de que algo estranho estava acontecendo no túmulo de um parente. Eles disseram que ouviam choros durante a noite e acreditavam que a alma do falecido não havia encontrado paz. Mesmo sendo cético, aceitei ir até lá. Afinal, era meu dever como sacerdote. Cheguei ao cemitério por volta das 11 da noite, quando o lugar já estava completamente deserto. A escuridão parecia mais densa entre os túmulos, e a luz fraca da minha lanterna fazia sombras dançarem sobre as antigas lápides. Desde o momento em que entrei, senti um peso estranho no peito. Algo estava errado, mas tentei ignorar enquanto caminhava até o túmulo indicado. Enquanto seguia, ouvi um som que me gelou a espinha, um grito curto, mas claramente humano. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Deve ser o vento, pensei, tentando me convencer. No entanto, o som continuou, ficando cada vez mais forte. Era um gemido de partir o coração, como se alguém estivesse pedindo ajuda. Finalmente, cheguei ao túmulo. A lápide estava rachada, como se o tempo tivesse sido cruel com aquele lugar. Comecei a orar, pedindo paz para aquela alma e para qualquer espírito que pudesse estar ali. Mas, enquanto recitava as sagradas palavras, o choro mudou. Tornou-se um grito de agonia tão alto e desesperado que parecia vir de todos os lados. Meu coração disparou e minha mente lutava para encontrar uma explicação lógica. Foi então que senti mãos frias tocarem meu pescoço. Não eram humanas. O frio era sobrenatural e a pressão era real, como se algo invisível estivesse tentando me sufocar. Sem pensar, comecei a orar em voz alta, gritando as palavras como se minha vida dependesse disso. A tensão no meu pescoço desapareceu de repente e o silêncio voltou ao cemitério. Mas esse não foi um silêncio comum. Era pesado, sufocante, como se todo o lugar estivesse me observando. Fugi sem olhar para trás. Quando cheguei ao portão do cemitério, senti como se algo tivesse me seguido até a saída, mas não tive coragem de confirmar. Até hoje, nunca mais voltei ao cemitério de São Pedro à noite. A experiência deixou uma marca em mim, e o som daquele lamento ainda ecoa em minha mente sempre que penso naquela noite. A única coisa que posso dizer com certeza é que há algo lá, algo que não pertence ao nosso mundo. E se tiver o azar de ouvir o lamento no cemitério de São Pedro, reze, reze como nunca antes, como... O cemitério de Monte Serrat, no interior de São Paulo, é conhecido como um dos mais antigos e enigmáticos da região. Como sacerdote, já havia ouvido muitas histórias sobre o local. Algumas pareciam exageros de pessoas supersticiosas, mas houve uma em particular que chamou minha atenção. Famílias inteiras afirmavam ouvir, nas primeiras horas da manhã, orações em latim vindas de uma das sepulturas. Isso era incomum, mas não impossível. Decidi investigar e, possivelmente, realizar uma bênção. Cheguei ao cemitério no fim da tarde. O sol já se escondia atrás das colinas e a luz alaranjada parecia ser engolida pelas sombras que se espalhavam entre os túmulos. Caminhei pelo lugar acompanhado apenas do som dos meus passos e do ocasional sussurro das árvores ao vento. A família me mostrou a área onde os sons eram mais frequentes. Fiquei parado até o último raio de luz desaparecer, enquanto a escuridão tomava conta do cemitério. O lugar parecia respirar. Cada túmulo parecia guardar segredos que ninguém deveria conhecer. Por volta das 11 da noite, ouvi o primeiro som.
Era uma voz baixa e rouca, como se alguém estivesse murmurando em um idioma antigo. Meu corpo congelou ao perceber que era exatamente o que haviam relatado. Alguém estava rezando em latim. Permaneci imóvel, tentando localizar a origem do som. Caminhei lentamente, iluminando o caminho com minha lanterna. O som ficou mais claro, mais próximo, até que cheguei a uma tumba antiga e desgastada pelo tempo. O som vinha debaixo daquela lápide. Minha mente estava dividida entre o medo e a fé. Pensei que poderia ser algum tipo de ilusão ou que minha mente estivesse me pregando uma peça, mas a voz continuava. As palavras eram claras e repetitivas, um salmo penitencial, como se alguém estivesse pedindo perdão. Decidi começar uma oração, acreditando que traria paz a quem quer que estivesse ali. Mas, enquanto orava, algo inexplicável aconteceu. A temperatura caiu drasticamente e minha lanterna começou a piscar. O som da voz mudou. Já não era uma oração tranquila, mas algo desesperado e rápido, como se suplicasse por algo que eu não conseguia entender. De repente, a lanterna apagou por completo, deixando-me na escuridão total. Senti meu corpo congelar, como se algo invisível me mantivesse preso no lugar. Foi então que o vi. Uma figura masculina translúcida, ajoelhada sobre a lápide. Suas mãos estavam entrelaçadas e seus lábios se moviam em oração. "Quem é você?" perguntei, com a voz trêmula. Não esperava uma resposta, mas a figura parou e me olhou diretamente. Seus olhos estavam vazios, sem vida, mas transmitiam uma dor que me atingiu como um golpe. Ele apontou para algo ao lado da tumba. Quando segui o gesto, vi um pequeno crucifixo jogado no chão. Peguei o crucifixo e senti um calor estranho em minhas mãos. Foi nesse momento que a figura desapareceu e o silêncio voltou. A lanterna reacendeu e o intenso frio sumiu tão rápido quanto apareceu. No dia seguinte, investiguei a história daquela sepultura e descobri que ela pertencia a um padre que havia falecido durante a Revolução de 1932. Ele foi acusado de traição pela própria igreja e enterrado ali sem missa, sem perdão formal. Desde então, sempre carrego comigo o crucifixo que encontrei. Nunca mais ouvi falar das orações no cemitério de Monte Serrat, mas algo me diz que naquela noite, aquele espírito finalmente encontrou a paz que buscava. Essa história me foi contada por um ex-bispo de Ouro Preto que jurava com a mais profunda convicção que tudo o que narrou era a mais pura verdade. Segundo ele, muitos anos antes de se tornar papa, um jovem cardeal chamado Giovanni visitou Ouro Preto para participar de uma conferência eclesiástica. Durante sua estadia, Giovanni pediu para visitar o cemitério mais antigo da cidade, um lugar conhecido por suas histórias de aparições e fenômenos inexplicáveis. Na época, o cemitério de Ouro Preto já era uma relíquia histórica, com sepulturas que datavam do século XVIII. As lápides estavam cobertas de musgo e as esculturas de anjos e santos estavam desgastadas pelo tempo. Apesar da beleza, havia algo inquietante no lugar. Giovanni, no entanto, não se intimidou. Sempre curioso, desejava rezar pelos mortos e abençoar aquele solo. Na terceira noite de sua visita, decidiu ir sozinho ao cemitério após a última missa. Ele disse que era para meditar e buscar inspiração divina. Relatos indicam que ele chegou ao local por volta das 10 da noite, carregando apenas um rosário e uma pequena lamparina. Giovanni começou suas orações no centro do cemitério, ajoelhado diante de uma antiga cruz de pedra. Tudo parecia tranquilo, até que ele começou a ouvir um murmúrio. Era quase imperceptível, mas inconfundível. Uma voz, ou talvez várias, sussurravam ao mesmo tempo. Ele ergueu a cabeça e olhou ao redor, mas não viu nada. Decidiu ignorar os sons e continuar suas orações,
acreditando que era sua mente lhe pregando peças. No entanto, os murmúrios ficaram mais altos e distintos. Ele podia ouvir palavras em latim, frases fragmentadas, como se alguém estivesse tentando se comunicar. Adjuvame, libera-me, veniam, ajude-me, liberte-me, perdão. Foi então que Giovanni sentiu um frio inexplicável, como se a própria alma do cemitério estivesse presente. A lamparina começou a piscar até apagar completamente. De repente, ele ouviu uma voz clara e próxima. Por que você está aqui? Giovanni virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. Sentindo o medo se apoderar dele, começou a orar em voz alta, pedindo proteção divina. A voz voltou a falar, agora mais insistente. Eles precisam de você. Ouça-os. Ao olhar ao redor, ele percebeu sombras movendo-se entre as sepulturas. Eram formas humanas, mas distorcidas, como se estivessem presas entre dois mundos. Ele descreveu sentir uma dor profunda enquanto as observava, como se pudesse sentir o peso de seus arrependimentos e pecados. De repente, todas as vozes cessaram e uma figura destacou-se entre as sombras. Era um homem de aparência nobre, vestido com trajes antigos, com uma expressão de profundo sofrimento. Ele apontou para uma lápide específica antes de desaparecer. Apesar do terror que sentia, Giovanni aproximou-se do túmulo indicado. Era a sepultura de um bispo que havia sido excomungado séculos antes, acusado de heresia. Giovanni ajoelhou-se diante da lápide e orou por sua alma até o amanhecer. Na manhã seguinte, Giovanni informou o ocorrido às autoridades eclesiásticas, que autorizaram uma missa em nome do bispo excomungado. Desde então, as vozes não foram mais ouvidas no cemitério de Ouro Preto. Anos depois, quando Giovanni se tornou papa, ele citou essa experiência como um momento decisivo em sua vida espiritual. Ele acreditava que naquela noite tinha sido um instrumento de Deus para trazer paz às almas atormentadas. Mesmo assim, nunca mais colocou os pés em Ouro Preto, afirmando que, apesar de a experiência ter fortalecido sua fé, as vozes ainda ressoavam em sua mente nos momentos mais tranquilos. O Cemitério da Glória, no Rio de Janeiro, é famoso por sua rica história e beleza arquitetônica, mas também guarda um lado sombrio, especialmente em sua área mais antiga. Minha experiência ocorreu durante uma visita noturna, por convite de um grupo de fiéis que relataram avistamentos estranhos no local. O caso já havia se espalhado pela cidade. Luzes inexplicáveis, sons de passos e, o mais inquietante, uma suposta procissão de almas que aparecia à meia-noite. Cheguei ao cemitério sozinho, armado apenas com minha fé e uma lanterna. Era uma noite fria, com uma névoa densa que transformava as silhuetas das árvores em figuras fantasmagóricas. As portas do cemitério rangeram como se protestassem contra minha entrada. Assim que dei o primeiro passo naquele terreno sagrado, senti uma atmosfera pesada, como se o lugar estivesse me observando. Os relatos indicavam que a procissão começava na parte mais antiga do cemitério, onde as sepulturas esquecidas estavam cobertas de vegetação e as lápides, desgastadas pelo tempo. Caminhei com cautela, orando em silêncio, enquanto ouvia o som abafado de meus passos sobre o cascalho. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo piar ocasional de uma coruja distante. Por volta das 11h30, algo mudou. O ar ficou mais frio, e uma leve brisa trouxe um cheiro estranho, uma mistura de flores murchas e incenso envelhecido. Foi então que ouvi o primeiro som. Um murmúrio baixo, como se dezenas de pessoas estivessem orando ao mesmo tempo. Meu coração disparou. O som vinha de um caminho que levava a uma capela abandonada nos fundos do cemitério. Aproximei-me devagar, sentindo cada vez mais que não estava sozinho. Quando alcancei o topo do caminho, vi algo que nunca esquecerei. Uma luz dourada tênue surgiu da escuridão, como uma vela flutuando ao vento.
Logo depois, outras luzes apareceram, formando uma linha que se movia lentamente pelo caminho. À luz dessas velas espectrais, pude distinguir figuras humanas. Mas não eram pessoas comuns. Seus rostos estavam cobertos por sombras, e suas roupas eram antigas, de estilos que só havia visto em pinturas e livros históricos. Caminhavam em silêncio, como se estivessem presos a uma marcha eterna. Não havia nada violento ou assustador na procissão, mas a visão era tão incompreensível que fiquei paralisado. A líder da procissão era uma mulher vestida de preto, com um véu cobrindo o rosto. Ela parou por um momento e virou-se para mim. Embora não pudesse ver seus olhos, senti como se ela estivesse me olhando diretamente. Ajude-nos. Ouvi claramente sua voz. No entanto, seus lábios não se moviam. A frase ecoou em minha mente. No mesmo instante, as velas se apagaram e o silêncio voltou, pesado e sufocante. Reuni coragem para descer até a capela abandonada, onde a procissão desapareceu. No interior, encontrei um altar caído e antigas oferendas deixadas por visitantes. No centro, havia uma pequena cruz de madeira partida ao meio. No dia seguinte, pesquisei os registros do cemitério e descobri que, há séculos, durante uma epidemia, dezenas de vítimas foram enterradas ali em uma vala comum, sem os ritos funerários adequados. Muitos acreditavam que aquelas almas ainda vagavam, esperando por uma despedida digna. Organizei uma missa especial no local, abençoando as sepulturas e pedindo paz para as almas perdidas. Desde então, os relatos de avistamentos cessaram, mas até hoje me pergunto se realmente consegui ajudá-los ou se fui apenas uma pequena parte de algo muito maior, algo que nunca serei capaz de compreender totalmente. O cemitério de Campinas sempre foi cercado por histórias de assombrações. Algumas pessoas diziam que ele estava amaldiçoado devido a antigos rituais realizados ali antes de se tornar um campo santo. Outros acreditavam que o lugar simplesmente absorvia o sofrimento e a dor das almas que ali descansavam. Nunca havia dado muita atenção a esses relatos, até o dia em que decidi investigar por conta própria. Cheguei ao cemitério pouco antes da meia-noite. O céu estava encoberto, sem uma única estrela, e o vento gelado fazia os ciprestes balançarem, como se sussurrassem segredos antigos. O portão de ferro estava entreaberto, e quando o empurrei, ele rangeu, quase como se me alertasse para não prosseguir. Mas minha curiosidade era maior que meu medo. Carregando apenas uma lanterna e meu crucifixo, comecei a explorar o local. As lápides antigas estavam cobertas de musgo e algumas haviam tombado, revelando o abandono daquele canto esquecido da cidade. Enquanto caminhava, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim, como se algo invisível me seguisse. Virei-me várias vezes, mas não vi nada além das sombras projetadas pela luz fraca da lanterna. Depois de alguns minutos, cheguei à parte mais antiga do cemitério, onde as tumbas estavam quase completamente escondidas pela vegetação. Foi ali que ouvi o primeiro som. Um estalo seco, como o de um galho se partindo. Parei e iluminei ao redor, mas tudo parecia normal. Continuei a andar, mas o som se repetiu, desta vez mais próximo. Foi então que percebi uma sombra movendo-se entre as lápides. No início, pensei que fosse algum animal, mas a forma era alta demais. Grande demais para algo comum. O mais assustador era que a sombra parecia não obedecer à luz da lanterna. Ela se movia de maneira independente, como se tivesse vida própria. Meu coração disparou, mas continuei avançando. Cheguei a um mausoléu abandonado no fundo do cemitério. A atmosfera ali era ainda mais pesada.
O ar estava tão frio que minha respiração saía como vapor. Assim que coloquei a mão na porta do mausoléu, ouvi um sussurro. Não era uma voz clara, mas algo baixo, quase como o vento falando ao meu ouvido. Saia! A palavra ressoou em minha mente e minha primeira reação foi recuar. Porém, reuni coragem e decidi entrar. A porta estava entreaberta e dentro vi um brilho fraco, como o de uma vela. Não fazia sentido, já que aquele lugar estava abandonado há décadas. Assim que entrei, uma presença poderosa tomou conta do ambiente. Era como se alguém estivesse me pressionando contra o chão. O brilho vinha de uma pequena vela colocada sobre uma tumba. Mas o que realmente me assustou foi a sombra que vi ali dentro. Ela não era apenas um borrão. Tinha forma. Era alta, com contornos humanos, mas seu rosto era completamente vazio. Um buraco negro que parecia sugar toda a luz ao seu redor. Segurei meu crucifixo com força e comecei a orar. A sombra começou a se mover em minha direção, mas ao ouvir minhas orações, vacilou. No entanto, não desapareceu. Continuei rezando, cada palavra carregada com toda a fé que eu tinha. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, a sombra começou a recuar lentamente, até desaparecer na escuridão do mausoléu. Quando voltei a olhar para a tumba, a vela estava apagada e o lugar estava mergulhado em um silêncio absoluto. Saí de lá sem olhar para trás, com a sensação de que algo ainda não havia terminado. No dia seguinte, compartilhei o que havia acontecido com um historiador local. Ele me contou que o mausoléu pertencia a uma família conhecida por realizar rituais ocultos na tentativa de se comunicar com os mortos. O líder da família, um homem cruel e ambicioso, havia morrido misteriosamente e muitos acreditavam que sua alma estava presa naquele lugar. Desde aquele dia, nunca mais voltei ao cemitério de Campinas. No entanto, em minhas orações peço pela sombra que encontrei. Acredito que era uma alma atormentada, presa entre este mundo e o outro, esperando por algo ou alguém que a libertasse. São Paulo é uma cidade cheia de vida e histórias, mas, à noite, o ambiente do cemitério de São Fernando muda completamente. O silêncio ali era incomum, denso, quase palpável, como se algo maior estivesse observando cada visitante. Nunca me senti tão amedrontado quanto na noite em que fui chamado para investigar fenômenos sobrenaturais relatados por alguns funcionários do cemitério. Os relatos incluíam vozes que sussurravam nomes específicos, passos que ecoavam onde ninguém estava e figuras que desapareciam entre os túmulos. Um dos guardas, visivelmente abalado, disse ter visto uma sombra parada na entrada de um mausoléu, como se o estivesse observando. Decidi ir ao local sozinho, como sempre fazia, levando apenas uma lanterna e minha fé. Ao cruzar os portões do cemitério, um vento gelado me fez estremecer. Observei as tumbas alinhadas e as estátuas de anjos e santos que pareciam me encarar fixamente. Comecei a caminhar lentamente e o som de meus passos ecoava no silêncio absoluto. Cada movimento parecia amplificado e logo senti que não estava sozinho. À medida que avançava, o ar ao meu redor ficava cada vez mais frio, como se eu tivesse entrado em outro ambiente. Cheguei ao local indicado pelos relatos. Um conjunto de túmulos antigos, cercados por uma pequena grade de ferro enferrujado. Quando iluminei o mausoléu no centro, vi algo que gelou meu sangue. A porta estava entreaberta e balançava levemente, embora não houvesse vento. Sabia que precisava entrar, mesmo que tudo em mim gritasse para correr. Ao cruzar o limiar, ouvi um som baixo, como uma respiração profunda, que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. A luz da lanterna iluminava apenas parcialmente o espaço, revelando nichos antigos e um altar coberto de poeira. De repente,
o silêncio foi rompido por passos lentos e firmes que vinham atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Continuei iluminando cada canto do mausoléu, tentando encontrar a origem do som, até que percebi algo ainda mais perturbador. Uma sombra se movia no canto mais distante, mas não havia nada que a projetasse. Comecei a rezar em voz alta, segurando meu crucifixo com força, mas a sombra não desapareceu. Pelo contrário, parecia crescer, tomando forma, e começou a se aproximar lentamente. Seus contornos eram humanos, mas algo estava errado. Não havia rosto, apenas um vazio escuro que parecia me encarar. Foi então que ouvi uma voz, baixa, quase um sussurro, mas cheia de dor e raiva. Por que está aqui? Minha mente congelou por um momento. Não sabia se deveria responder ou continuar orando. Escolhi seguir com minhas preces. A figura parou, como se estivesse sendo contida por algo. O ar ao meu redor tornou-se tão pesado que era difícil respirar, e um zumbido ensurdecedor começou a ressoar em meus ouvidos. De repente, tudo parou. A sombra desapareceu e o silêncio voltou. Mas não era um silêncio qualquer. Era opressor, como se todo o cemitério estivesse me observando, esperando o meu próximo movimento. Decidi sair dali o mais rápido possível. Na manhã seguinte, compartilhei o ocorrido com um sacerdote local. Ele me contou uma história antiga sobre o mausoléu. Diziam que ali estava enterrado um homem rico, cuja alma nunca encontrou paz devido aos pecados que cometera em vida, traições, exploração dos pobres e uma morte solitária. Muitos acreditavam que ele ainda vagava pelo cemitério, preso ao lugar onde suas maiores culpas foram enterradas. Desde aquela noite, nunca mais soube de relatos dos guardas ou visitantes. No entanto, o silêncio que senti naquele lugar ainda ecoa em minha mente, como se uma parte de mim ainda estivesse presa naquele mausoléu. Meu nome é Padre Eduardo, e o que vivi no cemitério de São Bento, em Belo Horizonte, mudou minha vida para sempre. Fui chamado para realizar uma bênção especial em um túmulo específico, pois a família acreditava que algo sobrenatural estava perturbando o descanso de seu ente querido. A solicitação chegou por meio de um jovem seminarista, que parecia extremamente desconfortável, quase como se não quisesse que eu aceitasse o pedido. Cheguei ao cemitério por volta das 10 da noite. O lugar estava envolto em uma névoa espessa, e o silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir os batimentos do meu próprio coração. O coveiro que me guiou até o túmulo parecia nervoso. Seus passos eram hesitantes e ele evitava olhar diretamente para as lápides. Quando alcançamos o local, vi uma lápide simples, com o nome quase apagado pelo tempo. Antes que eu começasse a bênção, senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como se algo estivesse me observando. Ajoelhei-me e comecei a orar, espalhando água benta ao redor do túmulo. Foi então que ouvi um som atrás de mim, algo parecido com um arranhar. Era como se algo tentasse sair da terra. Olhei para o coveiro, mas ele já havia desaparecido. Iluminei o local com minha lanterna, mas não vi nada além de grama molhada. No entanto, o som persistia, ficando mais alto e mais urgente. Continuei minhas orações, tentando ignorar o medo que me consumia. De repente, o ar ao meu redor mudou. Ficou pesado, quase sufocante, e senti um calor incomum, embora fosse noite. Foi então que vi a sombra. No início, pensei que fosse apenas um jogo de luz, mas logo percebi que ela se movia de forma independente. Era alta, grotesca, com olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. Não tinha forma definida, mas sua presença era opressora, como se drenasse toda a minha coragem. "Você não deveria estar aqui", disse a voz. Não era humana, era grave, reverberante, como se viesse das profundezas da terra.
Levantei-me rapidamente, segurando meu crucifixo com força, e comecei a recitar o exorcismo de São Miguel Arcanjo. A figura não recuou. Em vez disso, começou a circular ao meu redor, como se estudasse cada movimento meu. A cada passo que dava, o chão parecia vibrar. Ele é meu. Você não pode tirá-lo de mim, disse novamente, referindo-se ao homem enterrado ali. Senti uma força invisível tentar arrancar o crucifixo das minhas mãos, mas eu o segurei ainda mais forte. Continuei orando e a sombra começou a gritar, um som ensurdecedor que parecia atravessar minha alma. Apesar do terror que sentia, não parei. Minha voz era firme, mas por dentro eu estava aterrorizado. De repente, tudo parou. A sombra desapareceu e o ar voltou ao normal. O coveiro reapareceu do nada, pálido, com os olhos fixos na tumba. Ele me disse que, enquanto se escondia, ouviu passos ao seu redor e vozes sussurrando seu nome. Terminei a bênção rapidamente e saímos do cemitério sem olhar para trás. No dia seguinte, a família me informou que os fenômenos estranhos haviam cessado. Contudo, a experiência me deixou marcas profundas. Às vezes, ainda sinto que aquela presença está próxima, observando e esperando uma nova oportunidade. Desde então, sempre digo: há lugares onde o mal se esconde, aguardando o momento certo para atacar. O cemitério de São Bento é, sem dúvida, um desses lugares. Santa Cruz, um distrito pacato no Rio de Janeiro, guarda muitas histórias e mistérios, mas nenhuma delas me marcou tanto quanto esta. O cemitério municipal, conhecido por sua antiguidade, tornou-se o cenário de algo que ainda me tira o sono até hoje. Sou o Padre Tomás, e o que estou prestes a contar me acompanha como uma sombra em minhas orações. Tudo começou quando uma mulher, com os olhos vermelhos de tanto chorar, apareceu na paróquia. Ela disse que nas últimas semanas ouvia risadas de crianças vindas do cemitério durante a noite. No início, achou que fossem travessuras de adolescentes, mas havia algo nessas risadas que ela não conseguia ignorar. Eram agourentas, cheias de um tom estranho que a fazia estremecer. Decidi investigar. Cheguei ao cemitério por volta das 9 da noite, acompanhado de um assistente. O lugar estava vazio, exceto pelo som do vento que assobiava entre as árvores. Caminhamos pelos estreitos corredores entre as lápides, iluminados apenas pelas nossas lanternas. Tudo parecia normal, até nos aproximarmos da parte mais antiga do cemitério, onde as lápides estavam desgastadas e cobertas por musgo. Foi então que ouvimos pela primeira vez. Risadas abafadas, vindas de algum lugar distante, mas inconfundíveis. Pareciam crianças brincando, correndo. Meu assistente me olhou assustado, mas tentei tranquilizá-lo, dizendo que poderia ser o vento. Seguimos em frente, mas as risadas se intensificaram, parecendo agora nos cercar. Chamei em voz alta, perguntando se havia alguém ali, mas não houve resposta. Ao iluminar uma das lápides mais antigas, vimos algo que nos gelou a alma, pequenas pegadas na terra úmida. Elas eram impossíveis de serem deixadas por adultos. As marcas levavam até uma lápide quebrada. Ao nos aproximarmos, senti um frio intenso, como se todo o calor tivesse sido drenado do meu corpo. Comecei a rezar, pedindo proteção, e foi então que vimos as sombras. Eram figuras pequenas que pareciam crianças, correndo rapidamente entre os túmulos. Tentamos segui-las, mas desapareceram antes que conseguíssemos nos aproximar. De repente, tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão absoluto que até nossos passos pareciam amortecidos. A luz da minha lanterna começou a piscar, e foi então que ouvimos: "Mamãe!" A voz era clara e parecia vir de perto. Viramos rapidamente e vimos algo que nunca esquecerei. Uma pequena figura, pálida e de aspecto triste, estava parada ao lado de uma lápide.
Seus olhos eram fundos e vazios, e sua cabeça estava levemente inclinada. Antes que pudéssemos reagir, ela apontou para a lápide ao seu lado. Aproximei-me lentamente e li o nome gravado na pedra. Era a tumba de um menino que havia morrido em um incêndio, décadas atrás, junto com seus colegas de escola. Tudo fez sentido naquele momento. As risadas e as vozes eram almas de crianças presas naquele lugar, talvez esperando por alguém que as ouvisse. Continuei rezando, pedindo que encontrassem a paz. Aos poucos, a figura desapareceu, como uma névoa se dissipando, e as risadas cessaram. O silêncio voltou ao cemitério, mas desta vez não era opressor. Era sereno. No dia seguinte, voltei ao local para abençoar a área e conversei novamente com a mulher que havia me procurado. Desde aquela noite, ela não ouviu mais risadas, mas confessou que às vezes sentia como se pequenos olhos a observassem quando passava perto do cemitério. Até hoje, não sei se aquelas almas encontraram o descanso que buscavam, mas espero que minhas orações tenham aliviado parte de sua dor. O cemitério de Santa Cruz continua sendo um lugar onde o passado e o presente parecem se cruzar, e as risadas das crianças ecoam como um lembrete de que algumas histórias nunca terminam. Meu nome é Dom Vicente e durante muitos anos servi como bispo na Diocese de Salvador. Testemunhei inúmeros acontecimentos que colocaram minha fé à prova, mas nenhum foi tão perturbador quanto a noite em que fui chamado ao cemitério de São José. Era uma fria noite de inverno, e a lua cheia iluminava a cidade antiga com um brilho quase sobrenatural. Um grupo de fiéis que trabalhava no cemitério me procurou, assustado. Relataram sons estranhos vindos das catacumbas mais antigas. Vozes que sussurravam seus nomes, passos que ecoavam onde ninguém estava e sombras que os seguiam entre as lápides. Apesar do medo em seus olhos, sabiam que eu era sua única esperança. Cheguei ao cemitério pouco antes da meia-noite, acompanhado por 2 acólitos que insistiram em me acompanhar, embora seus rostos não escondessem o medo. O cemitério de São José havia sido construído sobre os alicerces de um antigo convento, destruído séculos antes. As catacumbas, no entanto, permaneciam intactas, um labirinto de corredores escuros e tumbas esquecidas. Enquanto caminhávamos pelo cemitério, o silêncio era opressor. Nem o vento soprava, nem os pássaros noturnos cantavam. Era como se o lugar estivesse suspenso no tempo. À medida que nos aproximávamos das catacumbas, senti um arrepio percorrer meu corpo. O ar tornava-se mais pesado, dificultando a respiração. Ao entrar nas catacumbas, acendi uma grande vela e comecei a recitar uma oração. Os corredores eram estreitos, as paredes cobertas de musgo, e o chão de pedra rangia sob nossos pés. A cada passo que dávamos, os sussurros ficavam mais audíveis. No início, eram murmúrios indistintos, mas logo começaram a formar palavras. Vozes diferentes falavam ao mesmo tempo, em um idioma que eu não conseguia compreender. Um dos acólitos segurou meu braço com força, apontando para uma sombra que parecia se mover por conta própria, deslizando pelas paredes como fumaça. Continuamos, mesmo com o medo crescendo. Sabíamos que algo não queria que estivéssemos ali, mas nosso dever era enfrentá-lo. No coração das catacumbas, encontramos uma pequena câmara. No centro, havia um altar velho e desgastado, cercado por velas apagadas. No chão, marcas de queimaduras formavam símbolos que não conseguia identificar. Foi nesse momento que os sussurros se tornaram ensurdecedores. Ouviam meu nome repetido várias vezes, como um coro macabro que ecoava pelas paredes de pedra. De repente, a vela que segurava apagou-se, mergulhando-nos na escuridão total.
Os acólitos começaram a orar em sussurros, tentando manter a calma, enquanto eu sentia uma presença se aproximando. Era algo que não se podia ver, mas estava lá, rodeando-nos. "Por que está aqui?" perguntou uma voz, profunda e cheia de ódio. Sua presença parecia comprimir o espaço ao nosso redor, tornando cada respiração um esforço. Levantei meu crucifixo e comecei a recitar o exorcismo de São Miguel Arcanjo. Cada palavra parecia provocar uma reação violenta na presença que nos cercava. As sombras se agitavam como se estivessem vivas, e um grito aterrorizante preencheu o espaço, tão alto que pensei que meus ouvidos sangrariam. Então, tudo parou. As sombras desapareceram e o ar voltou a ser respirável. As velas ao redor do altar se acenderam sozinhas, lançando uma luz trêmula que revelou algo que não havíamos notado antes. Uma inscrição na parede. Estava em latim e dizia: "Aquele que profanar este lugar carregará o fardo das almas perdidas." Saímos das catacumbas às pressas, e na manhã seguinte voltei com outros membros do clero para realizar um ritual de purificação. Desde então, os rumores cessaram, mas o cemitério de São José nunca mais foi o mesmo para mim. Mesmo agora, quando penso naquela noite, pergunto-me: foram vozes de almas perdidas ou algo muito mais sombrio tentando nos alcançar? De qualquer forma, algo me diz que o que enfrentamos naquela noite estava longe de estar pronto para ser confrontado, e talvez nunca esteja. Meu nome é Padre Rafael, e nunca imaginei que as últimas palavras de um Papa pudessem ser tão aterrorizantes. O que vou relatar aconteceu há alguns anos, quando fui chamado para acompanhar uma cerimônia de exumação no antigo cemitério de Vitória, no Espírito Santo. Aquele lugar, marcado pela história, guardava túmulos e relíquias de inúmeras figuras religiosas importantes, mas o que ocorreu naquela noite mudou para sempre minha visão sobre o sobrenatural. Era uma noite tranquila, com o céu limpo e sem nuvens. O ar estava fresco, mas não frio. A cerimônia era simples. Os restos mortais de um papa, morto há quase 500 anos, seriam exumados para serem transferidos para uma igreja recém-construída na cidade. No entanto, havia algo estranho no ambiente, como se uma presença invisível observasse tudo de perto. Ao chegar ao cemitério, o local parecia tranquilo, mas carregado de um peso que era difícil de explicar. As lápides antigas estavam cobertas por musgo e uma fina névoa pairava sobre o solo. Ao nos aproximarmos da capela central, senti um arrepio inexplicável. O ar tornou-se mais denso, quase sufocante. Durante o processo de exumação, algo inesperado aconteceu. O caixão do Papa estava intacto, sem sinais de deterioração. Algo impossível após tantos séculos. Curiosos, nos aproximamos para observar. Ao abrir o caixão, uma onda de frio percorreu o ambiente. No lugar do corpo, encontramos apenas um monte de cinzas e, ao lado, um pequeno livro de couro envelhecido. Era uma Bíblia, mas não uma comum. O texto estava em latim, com marcas que pareciam de sangue. O título gravado na capa dizia: "O Juízo Final". O livro emanava uma sensação de inquietação, como se carregasse um segredo sombrio enterrado por muito tempo. Quando o abrimos, começaram os sussurros. Primeiro eram suaves, quase imperceptíveis, mas logo se tornaram gritos abafados. Palavras em latim ecoavam, seguidas repetidamente pelo nome do Papa. O vento aumentou de intensidade, como se reagisse à nossa presença. Foi então que uma figura encapuzada apareceu ao longe, próxima às ruínas de uma capela abandonada no cemitério. Ela se movia lentamente, mas sua presença era tão imponente que imediatamente nos congelou no lugar. Seus passos eram firmes, mas silenciosos. Quando ela parou a poucos metros de nós, uma voz profunda e rouca se fez ouvir:
Vocês não deveriam ter tocado no livro. Todos ouvimos claramente e um medo indescritível tomou conta de nós. A figura se aproximou e a névoa ao seu redor parecia ser atraída por ela. O ar ficou mais pesado e a sensação de perigo aumentou a cada palavra dita. As últimas palavras deste Papa não foram de perdão, mas de maldição. Ele sabia que, ao morrer, algo seria revelado. Algo que jamais deveria ter sido descoberto. Agora vocês são parte disso. Nesse momento, um estrondo veio da parte traseira da capela. Corremos para verificar, mas encontramos apenas uma porta aberta, mergulhada em uma escuridão que parecia engolir tudo. No interior, vimos um altar vazio, exceto por um único objeto, um crucifixo dourado. Ele brilhava sob a luz da lua, mas algo nele estava errado. Os extremos estavam levemente torcidos e a expressão de Cristo, que normalmente transmitiria paz, parecia contorcida em agonia. A figura encapuzada apareceu ao nosso lado novamente, olhando para o crucifixo. Sua voz agora era um sussurro ensurdecedor. Esta é a marca do fim. O último Papa sabia de seu destino aqui, mas agora cabe a vocês carregá-lo. Antes que pudéssemos reagir, a figura desapareceu e a névoa aumentou de forma dramática, como se as sombras do cemitério estivessem se fechando ao nosso redor. Tentamos sair o mais rápido possível, mas a sensação de que algo nos seguia era inescapável. Meu coração estava pesado e as palavras daquela voz ecoavam em minha mente. No dia seguinte, o livro desapareceu misteriosamente e nenhum vestígio da figura encapuzada foi encontrado. No entanto, algo permaneceu. A sensação de que algo sombrio havia sido despertado naquela noite nunca desapareceu. Desde então, o cemitério de Vitória permanece vazio após o anoitecer e os moradores da cidade falam em sussurros sobre o que aconteceu lá. Eu, por minha vez, sei que, seja o que for, ainda está lá. Não para descansar, mas para esperar. Meu nome é Padre Antônio e nunca imaginei que um dia presenciaria a possessão de tão perto. Tudo começou quando fui chamado para ajudar uma senhora idosa, Dona Carmen, que morava em uma pequena cidade no interior de Goiás. Ela era uma mulher devota, conhecida por suas orações diárias e por ajudar os vizinhos. Mas, segundo relatos, algo havia mudado. Ela parecia distante, diferente. Seus olhos, me disseram, não eram mais os mesmos, como se ela já não estivesse ali. Cheguei à casa de Dona Carmen ao entardecer. A atmosfera era pesada e a casa tinha um cheiro estranho, uma mistura de mofo e algo que não consegui identificar. Quando entrei, encontrei-a sentada em uma cadeira de balanço, olhando fixamente para um canto da sala. Ela parecia não notar minha presença. Dona Carmen? Chamei suavemente. Ela não respondeu. Quando me aproximei, ela virou a cabeça lentamente. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse vida ali. Mas de repente, algo mudou. O ar ao nosso redor pareceu vibrar e ela abriu a boca para falar, mas a voz que saiu não era dela. Era grave, profunda, quase masculina. Você não pode me levar daqui, disse a voz. Eu pertenço a isso agora. Assim que terminou a frase, a porta da sala se fechou com um estrondo. A luz começou a piscar e uma corrente de ar gelada percorreu o ambiente. O cheiro na sala tornou-se insuportável, como algo apodrecido. Segurei meu crucifixo e comecei a orar. Mas ao fazê-lo, Dona Carmen começou a se contorcer na cadeira como se uma força invisível a estivesse puxando. Seus gritos eram aterrorizantes e sua pele parecia queimar, ficando avermelhada como se estivesse sendo tocada pelo fogo. Foi nesse momento que percebi que não estava lidando apenas com um espírito inquieto. Aquilo era algo maligno, uma possessão direta. Suas palavras eram ameaças, e ela começou a falar em uma língua que eu não compreendia. A cada palavra que dizia, a temperatura na sala caía,
e o chão parecia tremer levemente. Reuni toda a minha força e continuei orando. A cada palavra da minha prece, ela se contorcia ainda mais, gritando coisas que pareciam vir do fundo de sua alma. Finalmente, depois de um longo confronto espiritual, Dona Carmen desmaiou na cadeira. O ar ficou mais calmo e o silêncio tomou conta da sala. No entanto, ao sair da casa, percebi que algo ainda estava errado. O vento, que antes parecia normal, agora trazia um sussurro inquietante, como se algo estivesse me seguindo. Naquela noite, mal consegui dormir, pois sentia como se estivesse sendo observado. Dias depois, recebi notícias de que Dona Carmen estava bem, sem lembrança do que havia acontecido. Mas algo me dizia que a presença não havia sido completamente expulsa. Talvez ela apenas tivesse recuado, esperando por um momento de fraqueza para retornar. Desde então, carrego essa experiência comigo como um lembrete de que as forças do mal existem e podem se manifestar onde menos esperamos. Mesmo agora, quando entro em oração, ainda sinto o eco daquela presença, como se ela tivesse deixado uma marca invisível em mim. Meu nome é Padre Jorge, e o que vou contar aconteceu há alguns anos, quando fui enviado para investigar estranhos eventos em um cemitério antigo nas redondezas de Montes Claros, Minas Gerais. O local, isolado e cercado de matas, já era conhecido por suas histórias sombrias. Mais recentemente, moradores relataram algo mais aterrador. Uma figura encapuzada, que aparecia nas noites mais escuras, sussurrava palavras incompreensíveis e fazia com que qualquer um que a visse desmaiasse ou caísse em um estado de transe. Cheguei ao cemitério ao entardecer, determinado a entender o que estava acontecendo. O lugar era coberto por uma névoa espessa e as lápides antigas pareciam estar sendo consumidas pelo tempo. O vento era inquietante, carregando sons que ecoavam de maneira estranha pela escuridão. Naquela noite, decidi vigiar sozinho. À medida que a noite avançava, comecei a sentir uma presença. A princípio, era algo sutil, mas logo tornou-se inegável. Eu sabia que estava sendo observado. Foi então que vi uma silhueta encapuzada, parada entre as lápides, imóvel. Mesmo à distância, seus olhos brilhavam em um vermelho intenso, como duas brasas vivas. Meu instinto me dizia para recuar, mas minha fé me manteve firme. Segurei meu crucifixo e caminhei em sua direção, rezando baixinho. Quando estava a poucos metros, a figura começou a se mover rapidamente em minha direção. Antes que eu pudesse reagir, senti uma força invisível me empurrar ao chão. Não conseguia me mover. A risada que ouvi em seguida foi algo que nunca esquecerei. Gutural, cheia de ódio e zombaria. "Você não pode me deter", disse a voz. "Este lugar é meu." Era uma voz que não parecia humana. Sentia como se estivesse vindo de dentro da minha mente, ecoando em todos os sentidos. Comecei a orar com toda a força que tinha, mas a pressão aumentava, como se algo estivesse me esmagando. A risada ficou mais alta e meu coração parecia querer saltar do peito. A figura encapuzada aproximou-se ainda mais e senti seu hálito quente e fétido em meu rosto. Era como se a morte estivesse diante de mim, esperando para me levar. Em um último ato de desespero, clamei em voz alta o nome de Deus e pressionei meu crucifixo contra meu peito. A figura gritou em agonia. Era um som tão alto e ensurdecedor que parecia rasgar o ar ao meu redor. A força que me prendia desapareceu e a figura recuou rapidamente, dissolvendo-se na névoa. O silêncio voltou, mas eu sabia que aquilo não havia acabado. O cemitério estava absolutamente quieto e a névoa começou a se dissipar lentamente. Levantei-me com dificuldade, tremendo, mas aliviado por ter sobrevivido.
Retornei à cidade e, na manhã seguinte, reuni os moradores para uma missa especial. Realizamos uma bênção no cemitério, mas, mesmo assim, a sensação de algo sombrio pairando sobre o local nunca desapareceu completamente. Desde aquele dia, algo mudou em mim. Passei a sentir uma constante inquietação, como se a presença daquela noite tivesse deixado uma marca invisível. O cemitério de Montes Claros ainda guarda seus mistérios, e eu sei que o mal que enfrentei naquela noite pode estar apenas aguardando sua próxima oportunidade. Sou o Padre Luiz, e o que vou relatar marcou minha vida para sempre. Há alguns anos, fui chamado para intervir em uma situação incomum no antigo cemitério de Jaguariúna, interior de São Paulo. Um grupo de jovens, atraído pela curiosidade e pela adrenalina, começou a realizar rituais pagãos no local. Diziam que queriam se conectar com o outro lado, mas o que aconteceu naquela noite foi algo que nunca poderiam imaginar. Cheguei ao cemitério pouco antes do amanhecer. O local estava envolto por uma névoa densa que rastejava pelo chão, e o vento fazia as árvores ao redor gemerem como se protestassem contra minha presença. Assim que avistei o grupo, percebi o quão grave era a situação. Eles estavam dispostos em círculo, cercados por velas acesas, recitando palavras em um idioma que eu não reconhecia. Antes que pudesse intervir, algo aconteceu. Uma a uma, as velas começaram a apagar sozinhas. O chão sob nossos pés tremeu, e um frio intenso tomou conta do ambiente. Foi então que percebi o que eles haviam feito. Sem saber, haviam convocado algo antigo, algo que nunca deveria ser chamado. A atmosfera tornou-se opressiva, e as sombras ao redor pareciam se mover por conta própria. Uma figura negra surgiu entre as lápides. Não era uma pessoa, mas uma presença que parecia se alimentar do medo de todos ali. Seus olhos eram vazios, mas de alguma forma pareciam observar cada um de nós. Os jovens, atordoados, ficaram paralisados, incapazes de reagir. "Não há salvação para vocês agora", disse a voz, baixa, mas tão poderosa que ressoava dentro de nós. A figura se aproximou e senti uma pressão imensa no peito, como se algo estivesse me esmagando. Sabia que estava enfrentando algo muito além do meu entendimento. Peguei meu rosário e comecei a rezar em voz alta, clamando pela proteção divina. Mas, quanto mais orava, mais a entidade parecia se fortalecer, aproximando-se cada vez mais. Foi quando senti um toque gelado em minha pele, e uma dor insuportável percorreu meu corpo. "Você não é mais forte que eu", sussurrou a voz, tão próxima que parecia dentro da minha mente. Em um último ato de fé, reuni todas as minhas forças e gritei uma prece em nome de Deus. A entidade recuou por um instante, mas eu sabia que não estava destruída. Apenas havia sido repelida. Os jovens, ainda em estado de choque, começaram a chorar, despertando do transe em que estavam. O silêncio voltou ao cemitério, mas não era um silêncio reconfortante. Era como se o lugar ainda estivesse sendo observado. Ajudei os jovens a saírem de lá, mas, mesmo após termos deixado o local, senti que a presença não havia desaparecido. Ela estava à espreita, esperando uma nova oportunidade. Naquela noite, percebi o quanto brincadeiras inocentes podem abrir portas para horrores que ultrapassam nossa compreensão. Realizei uma missa especial no cemitério no dia seguinte, mas o peso do que aconteceu lá permanece. Até hoje, sinto que algo ainda espera, escondido entre as lápides, pronto para retornar quando as circunstâncias permitirem. Sou o Padre Manuel,
E o que aconteceu em Ouro Preto é algo que ainda não consigo explicar. Fui chamado para abençoar a casa de uma mulher que acreditava estar sendo atormentada por um espírito. Quando cheguei, a atmosfera era tensa e pesada. A casa estava em completo caos. Móveis revirados, janelas quebradas e um cheiro nauseante de algo podre impregnando o ar. Dona Teresa, a dona da casa, estava visivelmente aterrorizada. Ela me conduziu até o quarto principal e apontou para um grande espelho antigo que dominava a parede. "É ela", sussurrou com a voz trêmula. "Ela não me deixa em paz." Olhei para o espelho, mas não vi nada além do meu reflexo. Ainda assim, algo parecia errado. O ar ao redor dele parecia mais frio, como se estivesse separado do resto do ambiente. Antes que eu pudesse dizer algo, Dona Teresa começou a murmurar. "Ela me observa, ela controla tudo." E então gritou: "Ela está aqui." De repente algo aconteceu. O reflexo de Dona Teresa no espelho não seguia mais seus movimentos. Enquanto ela tremia e chorava, a imagem no espelho permanecia imóvel, com um sorriso maligno. Os olhos do reflexo estavam completamente brancos, e então ele começou a se mover sozinho, como se tivesse vontade própria. "Está me possuindo!" gritou Dona Teresa, antes de ser lançada contra a parede por uma força invisível. A situação rapidamente saiu de controle. O reflexo no espelho começou a rir, uma risada que ecoava pela casa inteira, como se viesse de todos os cantos. Segurei meu crucifixo e comecei a rezar em voz alta, mas a entidade parecia reagir com ainda mais força. Dona Teresa começou a gritar enquanto seu corpo se contorcia no chão. Seus olhos se tornaram negros, sem nenhum brilho humano. "Você não pode me tirar daqui!" A entidade gritou, usando a voz dela. Aproximei-me do espelho e toquei sua superfície com o crucifixo. No mesmo instante, um grito ensurdecedor ecoou, como se a própria casa estivesse reagindo. Dona Teresa foi jogada para trás, mas o reflexo continuava me encarando, agora com um olhar de puro ódio. Reforcei minhas orações, colocando toda a minha fé em cada palavra. Finalmente, a figura no espelho começou a desaparecer, como uma sombra sendo dissolvida. Dona Teresa caiu no chão, exausta e inconsciente. O espelho estava intacto, mas agora parecia diferente. Sua superfície estava opaca, como se algo tivesse sido selado dentro dele. Acordei Dona Teresa, que não lembrava de nada. Realizei uma bênção completa na casa, mas não pude evitar a sensação de que a entidade ainda estava ali, presa naquele espelho. Antes de sair, cobri o espelho com um pano abençoado e pedi que ela nunca mais o usasse. Desde aquele dia, Dona Teresa não relatou mais incidentes, mas confessou que sente um calafrio toda vez que passa perto do quarto. Quanto a mim, ainda sonho com aquele reflexo. Seus olhos vazios e seu sorriso maligno me perseguem, e às vezes me pergunto: será que a entidade está realmente presa, ou apenas esperando por uma nova chance de se libertar? Meu nome é Padre Vicente, e o que aconteceu em Belo Horizonte transformou completamente minha percepção sobre o que pode existir além deste mundo. Fui chamado para ajudar um jovem chamado Carlos, que, segundo sua família, havia mudado de forma inexplicável. Ele era um rapaz bondoso e trabalhador, mas, de repente, começou a apresentar comportamentos assustadores, como ataques de raiva, falas incompreensíveis e isolamento. Quando cheguei à casa da família, a mãe de Carlos estava em lágrimas. Ela me levou ao sótão, onde o jovem havia se trancado. Ao abrir a porta, fui tomado por um cheiro forte de algo queimado e apodrecido. A sala estava completamente escura, exceto por uma vela no canto, cujo brilho fraco mal iluminava o ambiente. Carlos estava sentado no chão, com as costas viradas para mim. Sua respiração era pesada, gutural. Quando me aproximei, ele virou lentamente o rosto,
revelando olhos completamente brancos, sem íris ou pupilas. Seu sorriso era torto, inumano. "Você não pode me tirar daqui", disse ele, com uma voz que não era dele. Antes que eu pudesse responder, uma força invisível me lançou contra a parede. Minha lanterna caiu ao chão e o sótão foi tomado pela escuridão. Apesar do impacto, levantei-me rapidamente segurando meu crucifixo. Carlos começou a se contorcer, enquanto um som grotesco, como ossos estalando, ecoava pelo quarto. "Ele é meu!" gritou a entidade, com uma mistura de vozes masculinas e femininas. Comecei a rezar em voz alta, clamando pela libertação de Carlos. A cada palavra, a entidade parecia se enfurecer mais. O corpo do jovem começou a tremer de maneira antinatural, e sua voz ressoava pelo cômodo como um eco. "Você acha que pode salvar um vazio como ele?" zombou a entidade. Reforcei minhas preces, mesmo sentindo o medo crescer dentro de mim. A luta espiritual foi intensa, como se toda a minha energia estivesse sendo drenada. O ambiente ficou mais frio e um vento forte começou a circular, apagando a vela que iluminava o quarto. Em um último esforço, pressionei o crucifixo contra o peito de Carlos. A entidade soltou um grito ensurdecedor que parecia reverberar em minha alma. O corpo do jovem caiu no chão, imóvel, e o ambiente ficou subitamente calmo. Carlos estava exausto, mas consciente. Seus olhos voltaram ao normal e ele começou a chorar silenciosamente. No entanto, eu sabia que o mal que o possuía não havia desaparecido completamente. Algo no ambiente ainda parecia observador, como se estivesse esperando uma nova oportunidade. Realizei uma bênção em toda a casa, pedindo proteção divina para a família. Carlos voltou ao normal nos dias seguintes, mas a experiência deixou cicatrizes em todos nós. Sempre que me lembro daquela noite, sinto um peso no peito, como se parte daquela entidade ainda estivesse comigo. Desde então, oro todos os dias pela proteção contra o mal, pois sei que ele está sempre à espreita, esperando por um momento de fraqueza para se manifestar novamente.